10 erros mais comuns com a resina epóxi. Olá, eu sou Eduarda e sou autora do curso Oficina da Resina por Dully. Hoje eu vim aqui mostrar para vocês os 10 erros que praticamente todo iniciante comete quando inicia no artesanato com a resina. Se você já trabalhou ou quer trabalhar com a resina, esse vídeo vai te ajudar a evitar frustrações e ter resultados incríveis nas suas peças. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade sobre resina. A resina epóxi é um material incrível e que não é tão complexo para trabalhar, mas tem alguns cuidados que devemos ter para obter um resultado melhor nas nossas peças. Então vamos direto ao ponto. Primeiro erro, misturar a resina na proporção errada. Esse é o top 1 dos erros que eu recebo muito das minhas alunas também. Então eu falo bastante lá no curso para elas tomarem cuidado. O que acontece? A resina, gente, tem uma proporção correta. Cada marca tem a sua, mas a maioria delas é 2:1. O que é que significa isso? Ou seja, para facilitar o entendimento, se você vai utilizar 50 gramas de resina, você vai precisar de 25 gramas de endurecedor. É sempre a metade da quantidade da resina. Então, 100 gramas de resina, 50 de endurecedor. 30 gramas de resina, 15 de endurecedor. E assim por diante. E o que acontece é que as pessoas escutam a palavra endurecedor e acham que se colocar mais endurecedor, mais rápido a peça pode ser curada, ou mais curada ela vai ficar, mais dura ela fica. Mas não, gente, não é assim. Se você errar a proporção e colocar mais endurecedor, em vez de colocar a proporção correta, que é 2:1, vai acabar que a sua peça vai ficar molenga, ela pode ficar quebradiça, pode nem sequer curar, e você perde o molde e a peça. Então, esse é o top 1 dos erros e tome muito cuidado para sempre colocar a proporção correta. Segundo erro, misturar rápido demais a resina. Depois de você colocar no copinho o componente A e o componente B, você precisa fazer a mistura. E tem algumas pessoas que costumam fazer muito rápido essa mistura. Só que isso é um ponto negativo, porque se você mistura demais, pode ser que ela crie muitas bolhas e pode atrapalhar na sua criação da sua peça. Misture sempre devagar, não tão devagar, mas uma mistura normal, não com pressa. Em volta de 5 minutos é o ideal para que a resina ela fique 100% misturada com o endurecedor e aí sim você pode colocar no molde. Terceiro erro, escolher a resina inadequada para o projeto. Gente, existem vários tipos de resina no mercado e é muito importante a gente escolher exatamente a certinha que a gente precisa para fazer as nossas peças. A que eu costumo utilizar é uma resina de baixa viscosidade e de baixa espessura. O que é isso? Viscosidade é como se fosse a textura dela. Alta viscosidade é uma resina igualzinho ao mel, ela é bem densa. Já uma resina de baixa viscosidade é uma resina bem líquida. Ela facilita, inclusive, o nosso uso para criar as peças. E a baixa espessura é como o próprio nome já diz, é sobre a espessura da peça. Tem espessuras que são maiores e espessuras menores. A baixa espessura é justamente para a gente utilizar em peças como cadernos, chaveiros, canetas, peças mais finas mesmo. Então, se eu utilizo uma resina de baixa espessura, eu não posso pegar ela e jogar aqui nesse molde por completo, porque é um molde que é alto, olha só, e ele é bem gordinho, né, que é um diâmetro dele. Então iria ocupar muita resina e não é a resina adequada para esse tipo de projeto. A resina adequada para ele seria uma resina de alta espessura, porque é uma espessura alta. Mas se você tiver uma resina de baixa espessura e quer mesmo assim fazer uma peça dessa, você consegue. Só que você vai ter que fazer camada por camada, esperar secar, depois fazer outra camada, esperar secar e depois fazer outra camada. Porque se você jogar inteira essa resina aqui, ela vai acabar dando super errado a sua peça. Vai sair fumaça, ela vai deformar e pode até estragar o molde também. Então, se você quiser utilizar uma resina de baixa espessura para um molde maior, você vai ter que trabalhar em camadas com ela. Quarto erro, não cuidar da temperatura ambiente. Como assim? Gente, a resina, ela se comporta de acordo com o ambiente que ela tá. Se tiver muito calor, a resina ela vai endurecer muito mais rápido. E se tiver frio, a resina ela vai demorar de secar por muito mais tempo. Então é importante que você tenha noção disso para quando você for trabalhar, você não entrar em desespero por ela estar demorando de secar demais, ou você acabar perdendo o material mesmo, porque ela pode estar dentro do copo a resina e mesmo assim ela ferver, endurecer ainda no copo, justamente por estar muito calor. Então tomem cuidado com isso, prestem bastante atenção na temperatura externa que tá para você poder trabalhar com resina. Mas se você fizer uma quantidade maior de resina no copo, ela vai ferver muito mais rápido, ela vai curar mais rápido naquele copo do que você fizer pouca quantidade de resina, porque pouca quantidade de resina demora mais de secar do que um copo maior. Então tomem cuidado com isso também. Por exemplo, eu moro aqui em Salvador e eu não deixo a resina no meu copo, né, ultrapassar um limite de 20 minutos, porque aí eu
já percebo que ela tá ficando muito densa, não é bom. Então é sempre bom, antes da gente trabalhar com resina, já ter toda a nossa mesinha organizada pra gente não perder tempo pegando alguma coisa enquanto a resina tá fervendo no copo, tá? Quinto, trabalhar em um ambiente com poeira. Gente, a resina e a poeira, elas são inimigas, tá? Se cair um cisquinho aqui no ar e grudar na resina, ela vai ficar por ali. Então é importante que quando a gente criar as nossas peças, a gente sempre que finalizar, tapar ela para proteger de qualquer resíduo. Pode ser de pelo de pet, ou de poeirinha mesmo do ar, até de fio de cabelo. Então é importante a gente tomar esse cuidado para que não estrague as nossas criações. Sempre que você terminar a sua criação, você coloca uma lanterna ali por cima da peça para ver se está tudo bem com ela. Se não tiver nada de incômodo na peça, você pega uma caixinha, ó, e cobre ela para poder não cair nenhuma sujeirinha ou nenhuma poeirinha nela. Sexto, não preparar bem os moldes. Então, gente, é importante também que a gente cuide do nosso molde, tá? Se ele tiver alguma sujeira nele grudada, alguma poeirinha mesmo, e você jogar resina por cima, vai ficar na sua peça aquela sujeirinha ali. Então é importante que você passe o durex ou você lave mesmo o seu molde com água e sabão e espere secar naturalmente para você poder usar ele, porque se tiver qualquer poeirinha, gruda na sua peça de resina. Sétimo, ignorar o tempo de cura. Bom, não é segredo para ninguém aqui que a resina ela tem um tempo de cura, é necessário que a gente espere um pouquinho para poder ela saia do seu estado líquido e passe para o seu estado sólido. E com isso, alguns ansiosinhos, eu me incluo nesse meio, tá? Eu também sou muito ansiosa. E sempre quando eu faço uma peça, eu não vejo a hora de desmoldar ela. Só que isso, gente, pode acabar atrapalhando e deformando a sua peça. Ela, quando tá passando por esse processo de cura, ela fica mole ainda. E quando a gente pega ainda muito molenga e tira do molde antes da hora, pode ser que fique com deformidade a peça. Então é importante que você controle a sua ansiedade, segura ali, espera um pouquinho para que a peça fique 100% linda na hora que você tirar do molde. Aqui, normalmente, eu espero entre 12 a 24 horas para poder tirar do molde, depende muito do clima. Quando tá muito calor, ela acaba curando mais rápido, se tá muito frio, eu espero 24 horas mesmo para conseguir tirar do molde. Oitavo, derramar a resina sem nivelar a superfície. Gente, a resina ela é um líquido, então ela vai ficar de acordo com a posição que você colocar ela. É importante que quando você colocar no molde, a superfície que esteja o molde seja nivelada, porque se ela for uma superfície torta, a resina ela vai escorrer toda para um lado só e vai ficar a sua peça torta também. Então prestem bastante atenção nisso. Se vocês puderem, utilizem um nivelador mesmo, né, de superfície, coloca ali para ver se está bem alinhadinho, para a peça ficar 100% reta. Quanto mais fina for a peça, mais visível vai ficar essa deformidade se ela não estiver nivelada, mas quanto mais grossa a peça for, não vai mostrar tanto assim essa deformidade. Mas eu indico sempre utilizar um nivelador ali para deixar bem niveladinho. Nono, exagerar no glitter ou no pigmento. Eu sei que a gente é apaixonada nessas pigmentações, no brilho, mas pode ser que isso atrapalhe a gente. Então é importante tomar cuidado nesse quesito, pessoal. Muita quantidade de pigmento pode deixar sua peça molenga e opaca. Então é importante que você não pese a mão nessa hora e coloque uma quantidade boa e não muito. Normalmente as pigmentações, você mistura o palitinho e ela já vem com bastante quantidade de resina, né, que são os pigmentos próprios para resina. Você mistura o palitinho, ele já é bem concentrado. Então, quando você coloca no copo, você já vê aquele tom bem forte. Então, não é necessário você colocar muito pigmento, porque pode atrapalhar a sua peça. Décimo, e o mais importante de todos, não utilizar os equipamentos de proteção. Pessoal, eu já comentei aqui que a resina ela é tóxica no seu estado líquido. Ela libera alguns gases quando ela é misturada, né, os dois componentes, o componente A e o componente B. Quando são misturados, eles liberam alguns gases que são tóxicos à nossa saúde. Então, nesse processo, é importante que a gente utilize os nossos EPIs, que são os nossos equipamentos de proteção individual. No caso da resina, esses equipamentos são a máscara de proteção. Eu uso essa aqui. É uma máscara de proteção contra gases tóxicos. É importante que seja contra os gases tóxicos. E ela tem esses filtros aqui que com o tempo é necessário trocar, porque eles já ficam vencidos, mas eu gosto bastante de utilizar ela. Também é necessário que a gente utilize um avental, porque a nossa roupa, gente, sempre fica suja, tá? Acreditem, a resina ela suja tudo pra onde vai. Então utilize um avental, utilize também luvas descartáveis, tá? Aquelas luvas descartáveis a gente utiliza e depois joga fora.
é importante para a gente não entrar em contato as nossas mãos com a resina líquida, né? Que a líquida ela não é muito boa, e utilizar também um óculos de proteção. Mas fica tranquila, que a resina ela só é tóxica no seu estado líquido. Depois que ela fica curada, ela não faz mal à nossa saúde, e a gente pode presentear quem a gente quiser, a gente pode utilizar as peças onde a gente quiser, que não tem problema algum. E agora vai mais 2 erros aqui bônus que eu anotei para falar para vocês. O primeiro deles é não utilizar resina com proteção UV. Gente, é muito importante que a gente utilize nos nossos trabalhos uma resina com proteção UV. Por quê? A exposição solar pode ser constante ou nem tanto constante, ela pode causar o amarelamento da resina. É normal. A resina com o tempo, com muito tempo, ela amarela. Isso é fato de qualquer resina epóxi. Mas utilizando uma resina de proteção UV faz com que retarde esse processo por muito mais tempo. Então eu indico vocês utilizarem em todos os seus projetos a resina de proteção UV, porque ela é muito boa, eu sempre utilizo nos meus e gosto bastante dela. E sabe onde você pode comprar resina UV de qualidade muito boa? Dos meus parceiros da Resiquali. É a mesma resina que eu utilizo nas minhas peças e gosto bastante. Eu vou estar deixando aqui na descrição o link para vocês poderem dar uma olhadinha e comprar lá no site. E o melhor, a gente tem um cupom de desconto. O cupom é DULI. No final da sua compra você pode estar adicionando para ganhar mais desconto ainda. E a última dica é não remover as bolhas da resina. É comum que quando a gente está manuseando a resina, apareçam algumas bolhas, é super comum isso. Então a gente tem que remover elas, porque se a gente colocar com essas bolhas que estão no copo na peça, vai acabar que elas vão ficar ali e não vai ficar bonita a nossa peça, porque depois de curada, as bolhas elas parecem que são quebradas. Parece que a peça estava quebrada na quina, quebrada no meio, a cliente não entende, ela acredita que pode ser que caiu e partiu a peça, né, que tá com um buraquinho. Mas na verdade aquele buraquinho é uma bolha que se criou durante o processo da resina líquida. É importante que a gente estoure todas essas bolhas e tem 2 opções a gente estourar. Tem a opção do maçarico, a gente passa o maçarico ali para estourar ela. Tem a opção também do soprador térmico, que a gente passa o soprador e estoura a bolha. Lembre-se, leiam as instruções, utilize materiais de qualidade e iniciem sempre com peças menores para depois vocês partirem para as peças maiores. Se você já cometeu algum desses erros, comenta aqui abaixo para eu poder conversar com você. E se você quer aprender tudo sobre resina epóxi, conheça o meu curso Oficina da Resina. São mais de 90 aulas com atualizações mensais e um suporte personalizado comigo. Erros fazem parte do aprendizado, mas é com eles que nós ficamos mais fortes. Um beijo e até o próximo vídeo.